Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos a 11ª aula aberta, professor Júlio, professor André Fernandes, né, que a Velox Liderança está propiciando para os seus alunos e também para convidados, né, pessoas que vêm do mercado, e aí a gente observa empresários, advogados, contadores que Júlio, né, através das redes sociais dele também impulsionou aí, divulgou essa participação, e a gente tem um público específico também, que são os nossos alunos, no MBA Gestão Empresarial e Corporate Bank, no MBA Novo Mercado Digital Bancário, que estão ávidos, né, para conhecer um pouco mais sobre a reforma tributária, quais são os verdadeiros impactos na sua vida profissional, quando a gente fala de conhecimento, mas principalmente quando a gente fala de trajetória profissional e de relacionamento desse público com os clientes. Então, os empresários, né, e advogados que estão aqui, a gente preparou esse momento para orientar, né, e se a gente tem um público-alvo para este momento, é olhar para esse executivo bancário e ver de que forma ele pode orientar o empresário, mas, ao mesmo tempo, esse executivo bancário ele precisa se colocar no lugar do empresário e perceber de que forma que ele pode contribuir também nesse dia a dia. Então, eu vejo, Júlio e André, que é uma mão de duas vias, né? Esse executivo bancário, ele se aprimorando enquanto consultor, né? Enquanto conhecedor do letramento, professor André, inicialmente do letramento, né? Dos termos técnicos que são abordados na reforma tributária, e ali na frente, né, como um profundo conhecedor, como aquele consultor que vai conseguir fazer a diferença para o seu cliente. E para falar sobre esse assunto, né, nós temos aqui dois especialistas, né, o professor André Fernandes, que já é nosso professor do MBA, é um entusiasta pela educação. Ele já disse que ele não precisava nem ganhar para estar aqui falando com a gente, mas a gente tem que remunerar a hora dele. Mas é entusiasta da educação, professor de diversos cursos, professor de MBAs também, de outros cursos. Então, é um prazer e satisfação ter o professor André Fernandes, executivo, Júlio, a gente já conversou sobre isso, né? Executivo de mais alto gabarito, de muito conhecimento, e alto executivo quando ele se posiciona em posições estratégicas de liderança dentro de uma instituição financeira pública e atuando nas posições de alta liderança, de alta gestão. E Júlio, né, o professor Júlio, eu vou chamar ele assim, então, já que ele está aqui na posição de professor Júlio Nogueira, na mesma linha, entusiasta da inteligência artificial, já conversamos diversas vezes, não é de hoje, né, que eu conheço o Júlio, até pela minha formação também como contador, já tivemos oportunidade de dialogar sobre diversos assuntos, né, e esse assunto, quando eu procurei o professor Júlio para falar sobre a reforma tributária, observando as redes sociais dele, e aí fica a dica, né? Siga o professor Júlio aí nas redes sociais, que ele traz muitas informações interessantes e que vão de encontro a esse momento, a essa informação, e com certeza, a partir desses momentos, ele vai trazer ainda mais assuntos, né, Júlio? Focado também, olhando também para esse executivo bancário, olhando para esse mercado bancário tão importante, né, para que o processo da reforma, para que as empresas não quebrem. E Júlio traz isso muito bem, né? Ele fala assim: a empresa vai ter várias oportunidades. Se ela não se preparar, ela vai ter umas 6 oportunidades de quebrar até 2032, Júlio, só me engano, né? Então, é um momento, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos aqui. Nós estamos com 69 pessoas na sala, mas agradecer ao professor Júlio, agradecer ao professor André por estar aqui conosco, passando um pouco, né, desse conteúdo para a gente, agradecer a vocês por estar nos ouvindo, e assim, é só afirmar que esse é um primeiro momento que a gente está falando sobre a reforma tributária. Em abril, a gente vai ter um momento ainda maior, né, uma imersão sobre a reforma tributária, com a participação dos dois professores também. Então, hoje, é entender quais são esses impactos e observar que vai ser importante, né, para vocês conhecerem um pouco mais esse assunto, porque ele é fundamental para o atendimento, fundamental para a gestão e fundamental para a sua carreira, né, enquanto executivo bancário. Tá bom? E muito obrigado. Professor Júlio, professor André, está com vocês. Eu vou parar de exibir minha tela aqui e vocês podem ficar à vontade. Pessoal, eu vou fazer o papel de anfitrião aqui, antes de passar a palavra para o Júlio. Primeiro, Fares, parabéns pela ideia. Eu acho que é fundamental a gente trazer um tema como a reforma tributária e trazer um doutorando, trazer um professor, um profissional com experiência para falar do tema.
porque tem se dito muito sobre reforma tributária, mas de forma muito rasa, né? Então, a gente tem a oportunidade de aprofundar. Uma primeira reflexão, pessoal, é que toda vez que a gente tem um tema que ele é realmente novo, a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender primeiro aquele tema, aprender direito e assumir um papel consultivo, pensando principalmente no ambiente bancário, ou um papel que nos diferencia frente à concorrência, pensando nos empresários e outros colegas que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, não é à toa que a gente está discutindo reforma tributária, é porque é um tema novo para todo mundo, e se a gente aprender primeiro, a gente sai na frente. O segundo ponto, e aí já introduzindo um pouco do que a gente vai discutir aqui, né, Júlio, são os riscos não previstos de que uma mudança dessa magnitude no sistema tributário pode trazer para o mercado bancário, para a realidade do caixa das empresas. Então, é a segunda coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está ouvindo o professor. Olha, que tipo de risco oculto ou não previsto esse conteúdo aqui está me ajudando a identificar? E, por último, são as oportunidades que esses ciclos novos trazem. E aí eu vou deixar uma provocação aqui, Fares, eu não aguento, né? Essa aula me lembrou muito um livro que eu li recentemente, que é De Volta ao Jogo, que conta a história do banco BTG. O BTG se aproveitou de infinitas viradas de ciclos econômicos, cruzeiro, real, crise de 2008, 2012, pandemia, mas invariavelmente é uma turma que é muito inteligente na hora de surfar grandes viradas. Então, quando você tem grandes viradas no mercado, principalmente no mercado nacional, liderados ali, obviamente, pelo meu xará lá, pelo André Esteves, a história do BTG ela é feita de saber surfar bem em momentos de virada, em momentos de turbulência. Queira Deus, né, Júlio, que acompanhado por bons profissionais da reforma tributária não seja um momento turbulento, mas tudo indica que ela traz grandes desafios. Então, quem souber surfar melhor, quem souber aproveitar isso, eu tenho certeza que vai sair maior lá na frente. Essa é a minha provocação. Eu vou me colocar aqui como um aluno dedicado, porque eu quero aprender com o Júlio também. Okay. E de vez em quando eu vou fazer esse papel de linkar o conteúdo, né, Júlio, com a nossa realidade ali do mercado financeiro e do mercado bancário. Então tá com você aí, amigo. Vou sentar, papel e caneta na mão aqui, vou aprender com você também, tá? Boa noite. Tá, boa noite. Responsabilidade, hein? André, você, como sempre, cara, eu sempre aprendo com você. A gente se conheceu tem pouco tempo, mas, assim, uma admiração profunda pela sua capacidade de fazer uma leitura rápida sobre isso. E isso também, como o Fares falou, né, diz respeito também ao papel de liderança que você assume hoje, né? Um papel na Caixa Econômica aí de alta, né, posição dentro da instituição. Agradecer a Fares pelo convite. Fares é um grande amigo aí que a gente fez nessa jornada, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer através de um amigo em comum, Edivaldo Paulo, né, que é sócio do meu pai, e que nos apresentou. E desde então, vemos trocando figurinhas a respeito do momento tributário que a gente está vivendo no Brasil, né? E aí, então, veio o convite para participar, e aí eu espero desincumbir esse papel. Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, se eu fosse falar e vocês gravassem isso aqui, já valeria vocês estarem aqui às 20 horas e 15 minutos, né, deixando de fazer o que vocês estão fazendo para assistir essa live. É o seguinte, coloca na sua cabeça que a reforma, o nome dela é reforma tributária, mas ela é uma reforma financeira, ela não tem nada de tributário. Se vocês entenderem que a reforma é financeira, aí tudo vai fazer sentido. Tá? Como a reforma é financeira e ela só deram esse nome de tributário, mas na verdade ela tá o maior impacto da reforma ela é no caixa da empresa. Então, se o maior impacto dela é no caixa da empresa, a gente está falando para o público certo, né? Que é o público bancário, que é o pessoal que ali está dominando o dinheiro. Então,
né, a gente tem que falar assim, né? Então, a reforma não é tributária, ela é financeira. Pronto, ponto final. Decidido isso, por que que a reforma é financeira e ela não é tributária? Por uma questão simples. O governo, e aí eu vou fazer essa digressãozinha, mas depois eu vou ser direto, tá? Prometo a vocês que eu não vou ser advogado, né? Eu sou advogado tributarista há 30 anos, completei agora, em janeiro, dia 25 de janeiro, 30 anos de formado, né? Assim, nessa história toda, como advogado tributarista, eu fiz vários papéis, né? Os papéis de advogado interno, de advogado externo, de advogado do contencioso, de advogado, o que me colocou de uma forma sempre tributária, o tempo todo, e aí eu posso falar um pouquinho para vocês, o meu primeiro emprego foi como office boy de um escritório de contabilidade, o escritório do meu pai. Então, meu pai é contador, minha família tem muita gente dessa área, então, assim, é uma área que eu aprendi a estar, né, sempre. Eu acho que quando eu tinha 14 anos, a primeira coisa que eu aprendi foi fazer apuração de ICMS. Na época não era nem ICMS, era ICM, né? Porque eu tenho 54, então foi antes da reforma, antes da Constituição de 88, né? Então já fazia apuração de ICM, né? E naquela época não tinha computador, era na mão, né? Então hoje eu sou entusiasta da inteligência artificial, mas assim, minha vida foi pegando um lápis de papel aí, como vocês. A reforma, e como advogado tributarista, também fiz um trabalho muito importante, e isso eu posso dizer nos últimos tempos, trabalhando como recuperação de crédito tributário. Imposto que as empresas pagaram a mais e a gente então entra, faz todo um trabalho de levantamento. Isso me colocou, né, diretamente mais vinculado ao caixa da empresa. Tá? Então, nos outros eu ficava mais num papel de apuração de impostos, uma coisa mais superficial. Você não tinha esse contato direto, tinha só com olhando pelo retrovisor. E agora, fazendo ultimamente, nos últimos 10 anos, esses trabalhos de recuperação de crédito, eu pude entrar de vez assim e ter um papel mais próximo da área financeira das empresas, contato também com parte bancária, porque a gente precisa também fazer a apresentação de carta fiança, né, uma série de situações, né, que nos coloca diante disso. Então, assim, eu pude entrar em contato mais direto com esse setor e pude ver que realmente a reforma impacta, ela é financeira, né, porque ela veio para resolver um problema do governo. Essa reforma, sempre a gente teve problema com obrigações acessórias, né? As empresas gastam mais de 1.700 horas só para apurar imposto, é uma loucura, né? A gente vive nessa gangorra de normas, são 34 normas tributárias publicadas no Brasil por dia, é impossível, nenhum profissional consegue ver, nem a IA consegue acompanhar, tá certo? Posso dizer isso para você, porque se a gente criar um processo da inteligência artificial, ser um consultor tributário, a IA ela não consegue dar conta, porque ela não consegue, são muitas normas, então é impossível. Mas o governo tinha um problema, que era a inadimplência, né? A inadimplência era um problema que já estava alcançando 35% do caixa do Estado. Então, eles criaram a reforma tributária, que, na verdade, aproveitaram um momento, né, oportuno, isso já vinha sendo tentado desde o governo anterior e não deu certo, tentou fazer a IBS, CBS, não deu certo, uma série de questões de costuras políticas, né, que precisava ser feito, afinal de contas, ninguém faz uma reforma tributária sem envolver Estado, município e federal e empresas, então houve essa necessidade.
E aí, por que eu digo que foi para resolver um problema do governo? Porque o problema sempre existiu, né? E aí, o governo precisava resolver a inadimplência. E ela resolveu a inadimplência como? Criando o split payment. O split payment é justamente uma, vamos dizer assim, uma ferramenta em que, ao invés de você receber o crédito e pagar o imposto no final do mês, o imposto já vai, quando é pago, o imposto já vai dividido. Ele vai uma parte para a empresa, né, que vai se financiar, e uma parte já vai direto para o governo, ou seja, ele é o seu sócio, ele recebe primeiro. Então, na verdade, foi isso, esse movimento todo, porque eu não posso dizer que o Estado ia desejar fazer uma reforma tributária que vinha sendo protelada há mais de 35 anos, então ia protelar mais ainda. Então, se fez necessário e por isso que aconteceu. Pronto. Aconteceu, pronto, agora a gente tem que lidar com ela. Bom, como lidar com ela é que é um grande problema para a maioria das empresas, porque você está lidando com impostos sobre o consumo, né? São impostos que, historicamente, eles passavam por dentro do caixa da empresa, né? Então, tinha uma situação em que a gente pode dizer que é o André, que é o professor aí, pode falar mais do que eu, né? Que é o float, né? Que o dinheiro passa por dentro do caixa e aquilo ali, querendo ou não, você ficava ali com um respiro de 30 dias, né, que o dinheiro entrava no seu caixa, e só depois você pagava para o governo. Isso aí supria, de certa forma, o seu fluxo de caixa, e o governo simplesmente fechou essa torneira, ou seja, você não tem mais esse respiro, esse forte. E aí, isso tem um impacto instantâneo no caixa das empresas. E assim, eu posso dizer para vocês, onde eu passei, porque eu me preparei para chegar até aqui, onde eu passei e fiz cursos de especialização em reforma tributária, eu me deparei com os alunos mais atentos, eram o pessoal da área financeira. Porque e quem entendeu isso, e quem conseguiu ter essa percepção de que a reforma é financeira. E aí. Ô, Júlio, e pensando então naquela linha de riscos não previstos ou riscos ocultos ali, a gente então tem dois grandes grupos ali que eu acho que podem ser impactados. Os bons pagadores, que são nossos clientes, adimplentes e com tudo em ordem, vão sofrer uma mudança grande em função de perder esse benefício de caixa, que é o float, né? Você vai recolhendo ali contabilmente e o efeito caixa ele acontece de forma atrasada. Agora a gente vai ter um impacto é, importante sobre o float e um impacto sobre os maus pagadores também, obviamente. É o que a gente estava discutindo lá na introdução. Talvez uma empresa que era só, entre aspas, uma pagadora de impostos, agora com esse sistema de split ela vai ficar de fora do mercado. Porque você tem todo um sistema de compensação, que eu acho que você vai explicar para a gente, que talvez, além de estar inadimplente com o Estado, ela pode não ser um fornecedor interessante, por exemplo, para a cadeia produtiva que ela integra. Eu acho que é importante a gente entender esses dois polos ali impactados. Os bons pagadores perdem float. Os maus pagadores, além de inadimplentes, eles podem sair do jogo, né? Para usar uma expressão nova aqui, porque agora o sistema é diferente, é uma mudança financeira. Faz sentido para você, professor? Que isso, rapaz, me chama de professor, não, professor, que é você. Não. Não, mas eu acho que tá, mas eu acho que é isso, assim, acho que a Faz, gente tem faz que. todo sentido, amigo. Assim, e o que eu posso ver é o seguinte: quando a gente olha para a reforma tributária, pensa assim, a gente vê um iceberg, tá? Você só vê a ponta do iceberg, que é aquilo que está de fora da água. Né? Lembra daquele filme Titanic? Então, ele bateu no iceberg, o que estava em cima não causou nenhum impacto, o que causou impacto era o que estava embaixo. Então, pensa na reforma tributária como um grande iceberg. Você está vendo ali, você está vendo IBS, CBS em cima ali, naquela camada de gelo, mas embaixo você tem um choque grande, que é no ciclo de conversão de caixa, né? Você tem um choque grande
na destruição de margem líquida, que está ali embaixo, que ninguém está vendo. Você tem um choque grande, que é na questão da reprecificação, do risco de crédito, do rating, e você tem um choque grande, que é na fuga de sucessão patrimonial, que é o ITCMD, que aumentou junto. Aí vem uma outra coisa que eu acho que eu não vou sair muito nisso aí, mas assim, o governo tinha um time de fazer, né, um time de fazer essa reforma, e ela aconteceu. O problema foi que, junto com ela, vieram outras duas reformas, e elas, quando juntam as três, eu chamo de tridente fiscal. Isso aí é uma coisa muito negativa, né? Porque elas aconteceram ao mesmo tempo, é como se ela estivesse cercando a pessoa, né? Então, teve a reforma do consumo aqui, BS-CBS. Do outro lado, você teve uma reforma da distribuição dos dividendos, que foi essa reforma que teve no ano passado, no finalzinho do ano passado, e depois veio uma que já vinha sendo construída, mas aconteceu tudo no mesmo momento, né, vamos dizer assim, da herança. Então, juntando as três, elas meio que cercaram, sabe? O empresário está cercado de todo lado, ele não tem para onde fugir, porque antes se falava, jogava da física na jurídica, da jurídica na física. Agora, para onde ele foi, ele está cercado. Então, assim, é como se tivesse fechado um labirinto ali. Então, quando você fala do que está previsto, né, aí o bom pagador, ele tem esse problema. O mal pagador, ele vai sair do jogo, né? Ele vai sair do jogo porque ninguém vai querer ter ele como fornecedor, né? Porque ele vai, como ele não vai pagar, quando ele não paga, ele não gera crédito. Então, se ele não gera crédito, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, interessante, né? Não é uma pessoa Para a interessante cadeia. para você manter um relacionamento de fornecedor, porque ele não vai te gerar crédito. É como se você tivesse, vamos dizer assim, andando com alguém que só vai te colocar para baixo. Para que você quer andar com essa pessoa? Então, ele não vai te gerar crédito. Então, financeiramente, ele é uma persona não grata ali. Então, é, o governo, de certa forma, e hoje saiu até um estudo do Banco Mundial sobre isso, falando dos impactos da reforma tributária, e foi o Banco Mundial junto com o FMI, foi bem forte o estudo que saiu hoje, falando, inclusive, que era positivo e tal, não sei o quê, mas falando para o governo, olha, tem uma questão aí que vocês podem não estar considerando, que isso aí pode ter um impacto maior junto ao empresariado que vocês podem não estar considerando. Então, assim, isso é meio que acender uma luz amarela ali para a gente e para quem é do mercado financeiro também. Eu já falei, eu não sei se tive a oportunidade de falar com você, André, mas já falei com o Fares. Se eu não fosse advogado tributarista hoje, eu iria ser advogado empresarial. Eu ia trabalhar com recuperação judicial. Porque você pode ter certeza que daqui até 2033, uma grande quantidade de empresas vai pedir recuperação judicial, porque não vai suportar isso aí, entendeu? Ô, Você tem Júlio, empresas com deixa, margens deixa muito eu... pequenas, cara. Você tem empresas com margens muito pequenas, e isso aí vai destruir essa margem, entendeu? Sim. Esse movimento aí vai destruir essa margem. Então, ou a empresa vai parar, começar a pensar como ela vai conseguir aumentar a eficiência dela, ou então isso aí vai ser destruído num período assim de médio prazo. Ô, Júlio, vou te provocar aqui para a gente tentar trazer um exemplo, até para Uhum. fechar essa primeira preocupação que a gente colocou aqui. Falando de forma bem rasgada, então, pessoal, é assim, ó, a gente estava analisando um crédito de uma empresa ou analisando uma proposição no comitê, a gente estava preocupado com alguma restrição fiscal ou com alguma certidão negativa, porque aquilo ali poderia se converter num passivo, se converter numa dívida que seria exigida pelo Estado e poderia desequilibrar o caixa. A gente vai continuar tendo essa preocupação. Só que agora a própria receita da companhia, como é uma reforma financeira, o próprio fornecedor, a própria cadeia produtiva que ela está inserida, pode tirá-la do jogo se ela não se adaptar. Então a gente tem, em termos de proporção, um risco muito mais
forte, né, Júlio, para a sustentabilidade da empresa do que uma simples dívida fiscal. Então, essa é a preocupação. E aí, qual é o exemplo que eu vou te pedir, Júlio? Pensando, por exemplo, na cadeia da construção civil, que é um segmento que a gente atua muito e que tem muitas empresas no Brasil hoje que integram essa cadeia. Como que um pequeno, um médio fornecedor, até para traduzir para a realidade dos meninos aqui, ele pode simplesmente ficar de fora dessa cadeia por não ter se adaptado à reforma tributária. Um jeitinho que ele vinha fazendo ali antes e que agora, para uma grande construtora, por exemplo, não faz sentido ter uma pequena empresa que faz de um jeito mais amador ou de um jeito menos técnico ali no ambiente de reforma tributária. Vamos pegar como exemplo uma pequena empresa que aluga máquinas, por exemplo, que aluga betoneira, furadeira, que aluga equipamento para uma grande construtora. Como que ela sai do jogo, ou ela quebra e deixa de nos pagar, né, se ela não se adaptar a essa cadeia de compensações? Primeira coisa, André, regime tributário. Você vai olhar o regime tributário dessa empresa, então, assim, coisa que vocês não faziam, né? Antes, você não pegava a lista de fornecedores desse cara e não olhava na lupa para ver se na lista de fornecedores dele tem empresas do Simples Nacional ou lucro real e presumido. Então, assim, agora é uma recomendação. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo um sistema de inteligência artificial para poder me apoiar na reforma tributária. E uma das coisas que eu notei na hora de colocar a mão na massa, de elaborar esse sistema, foi o seguinte: não tem ainda uma métrica fechada, tá? Mas isso, assim, é uma coisa da minha experiência prática. Pode ser que, ao longo do tempo, isso possa modificar. Mas, por exemplo, as empresas que têm dentro do seu portfólio de fornecedor, vou te chamar de portfólio, né? Não é, né? Mas da lista de fornecedores, se ela tem uma quantidade de fornecedores em termos percentuais, mais do que 35% de fornecedores no Simples Nacional, essa empresa começa a ficar com um sinalzinho amarelo ali. Por quê? Empresas do Simples Nacional, aí você precisa saber o seguinte: ele pode estar o Simples Nacional, que é o Simples Nacional de hoje, ou o Simples Nacional num sistema que a gente chama de híbrido, que é um Simples Nacional que eu chamo de Simples Nacional metido a besta. Que é um Simples Nacional que não é Simples Nacional, que o cara é como se fosse uma empresa do lucro real, ele vai pagar imposto normal, né, diferença de PIS, COFINS e tal, para poder gerar o crédito. Então, assim, primeira coisa que você tem que olhar é procurar a lista de fornecedores desse cara e ver se ele tem uma quantidade de fornecedores superior a 30%, 40% no Simples Nacional. Se for, ele vai ter um problema de caixa, porque essa empresa do Simples Nacional não vai gerar crédito para ele. E não gerando crédito para ele, ele vai ter que pagar. De onde ele vai tirar esses 28% do IBS-CBS? Porque a alíquota vai ser 28%, tá? Não, todo mundo e aí falando 27%. E aí você está falando do segundo problema para mim. As companhias têm na sua cadeia. Então, assim, a gente tem o problema do simples, porque não compensa, e antes do simples, a gente tem ali companhias que ainda dependem de grandes fornecedores que não são dados, que não estão ligados ao sistema tributário. Aí isso é muito mais. Professor André, falhou a sua pergunta. Mas se você puder repetir ela do início, por favor. Acho que não ficou legal. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Eu falei que o professor colocou ali um percentual que nos preocupa quando a companhia tem um percentual grande de fornecedores que são do Simples Nacional, mas a gente tem uma preocupação anterior, que são companhias que dependem de uma cadeia de fornecedores que não estão nem integradas a um sistema tributário formal.
Tem uma cadeia muito grande de fornecedores informais que não contribuem e que, obviamente, não vão poder compensar isso. Então, existe o risco dessa turma também ficar alijada dessa cadeia e deixar de ser uma boa opção. O que ela tem de mais barato não justifica dentro do ambiente de reforma tributária, né? Então, a gente pode colocar o nível 1, fornecedores não integrados ao sistema tributário formal. Talvez a gente vai ter ali uma redução da inadimplência pela falta de competitividade de empresas sonegadoras, para ser bem literal aqui. Num segundo nível, a gente vai ter um problema de empresas de pequeno porte que se beneficiam em alguma medida do Simples, mas que não contribuem com a grande companhia porque elas não recolhem na cadeia. Correto? Então a gente vai ter um movimento ali, talvez de concentração de fornecedores, de especialização de fornecedores maiores. Você acha que é exagero imaginar esse movimento no médio e longo prazo? Nem um Uma exigência pouco. de amadurecimento ali das companhias? Nem um pouco, André. Eu acho que, assim, de forma geral, quando você fazia uma análise lá no comitê, você estava olhando ali uma coisa mais formal, né? Agora, para você fazer uma análise, obviamente que isso vem de políticas, né? A gente sabe que o comitê é uma coisa mais formal, que vem uma coisa maior e tal, vem de cima, né? Mas, assim, com certeza vão ser alteradas políticas dos comitês, e quando vocês forem aprovar crédito para a empresa, vocês vão exigir muito mais documentação e informação do que tem hoje. A preocupação hoje é uma preocupação mais. O cara tem dinheiro para pagar imposto, ele vai ficar inadimplente com o governo. Isso aí não vai, talvez continue, né? Vai continuar, mas aí agora você vai perguntar. Aquilo que você me perguntou, ele está dentro de uma cadeia de fornecedores formalizada, os fornecedores dele são formalizados. Se a resposta for não, existe um grande problema para essa pessoa, né, para essa empresa, porque de onde ela vai tirar o dinheiro para pagar o IBS, CBS, que é 28%, se ele não vai ter crédito? De quem ele comprou não vai dar crédito para ele. Então, assim, essa ideia, né, de que esse aí, na minha análise, eu nem considerei, tá? Porque esse aí, para mim, já estava carta fora do baralho. Mas você está dando uma chance para esse cara, então vamos chamar ele para o jogo. Você deu chance para ele, então eu vou analisar o caso dele. Ó. Ele você vai pegar a lista de fornecedores, que para mim agora é o análise número 1 de qualquer análise de crédito, passa pela cadeia de fornecedores dele. Quem são os fornecedores? São empresas pequenas, empresas informais, são empresas grandes, beleza, esse cara tem condição, porque de quem ele comprar vai dar crédito para ele. Então, assim, termina o quê? Fazendo uma corda de caranguejo, como diz aqui na Bahia, né? Você vai, um vai pegando do outro, que vai pegando do outro. Se o cara ele está dentro de um sistema que não vai gerar crédito para ele, então ele está fora. Então, eu posso dizer para você que o risco dele é grande. Se ele está dentro de um sistema que tem uma quantidade de empresas do Simples Nacional como fornecedor, porque antigamente a gente sabe, né? Utilizava muito isso. Você pegar muitas empresas do Simples Nacional, gerava crédito, isso aí é uma coisa normal, aí todo mundo sabe como funciona o sistema. Mas agora vai ser diferente. Se ele tem muita empresa do Simples Nacional e ela não está no regime híbrido, ou seja, ela não vai ser contribuinte de IBS-CBS, ela tende a não pagar esse imposto, e de onde ele vai tirar esses 28? Não tem de onde tirar. Então, assim, no fundo, ninguém está percebendo isso, mas está dentro da conta daquele, né, que eu falei do iceberg, o quê? O governo está empurrando as empresas do Simples Nacional a sair do Simples Nacional. Quem está no meio de cadeia, quem vende para essa empresa que vai tomar crédito de você, e se ela não é fim de cadeia, que a gente chama de, vamos dizer assim, B2C, né? Ela não é para consumidor, essa empresa ela vai ter que sair do Simples, ela não vai poder ficar no Simples, entendeu? Porque ela não vai ter condição de gerar crédito. Eu mesmo aqui, na minha empresa,
eu vou ter que fazer a gente chama de sanitização, né? Vamos dizer assim, do cadastro. A gente vai ter que sanitizar nosso cadastro, né? Levar nosso cadastro aqui de fornecedores e fazer uma sanitização dele. E dentro dessa sanitização, né, com todo respeito e tal, mas a gente vai ter que excluir as empresas do Simples Nacional que queiram fornecer para a gente, a não ser que elas nos concedam um desconto equivalente ao valor do crédito. Se ela quiser continuar no Simples Nacional, ela vai ter que... Então, assim, é o que a gente tem que analisar, né? Então, do ponto de vista geral, é isso aí. Fornecedor passa, a lista do fornecedor desse cliente passa a ser uma coisa muito importante. Aí, ou você vai ser o consultor do seu cliente, se ele ainda não teve um contador que tivesse coragem de falar isso para ele, porque a maioria dos contadores está no Simples Nacional. É isso, o cara não vai poder nunca falar assim, olha, fuja do Simples Nacional, porque ele está no Simples Nacional, entendeu? Ô, Júlio, é só fazer uma fala aqui. Porque eu não estou no Simples Nacional, então estou tranquilo. Fazer uma fala rapidinho. Quando você trouxe a reforma, que não seria uma reforma tributária, né, uma reforma financeira, aí eu fiquei aqui imaginando essa figura desse gestor de PJ, professor André, conversando com a empresa do Simples, que até um aluno falou assim, elas vão quebrar, não, elas vão precisar se especializar, elas vão ter que rapidamente buscar profissionais especializados para se adequarem, e ao mesmo tempo, essas cadeias maiores, essas construtoras, como trouxe o exemplo, talvez elas tenham que ajudar, inclusive, nesse processo, tá, professor André? Talvez elas tenham que ajudar tanto a formalização, se for o caso, né, como você trouxe, quanto também a mudança de regime tributário das empresas que já prestam serviço para ela. Porque senão a gente chega lá no final e a gente vai estar enxergando 20%, 30% de preço, de incremento do preço, se elas não se compensarem. E aí vem o outro lado, que você até citaram, mas é importante ressaltar, a cobrança. Se você não paga o imposto, eu não me acredito. Então, uma empresa vai estar cobrando da outra efetivamente o pagamento do imposto. Porque senão eu não vou me creditar e não vou conseguir, eu não vou receber esse crédito e automaticamente, lá no final, o meu preço final vai estar maior. E eu perco, eu maior ou eu médio, eu perco competitividade no mercado. Então, pensa aí você, né, e aqui está falando, a maior parte que são gestores bancários, são executivos bancários, pensa você nessa reforma financeira, e eu gostei quando o Júlio trouxe esse falo financeiro, que a gente acaba se identificando mais, pensa você nesse meio, nessa roda aí, onde você tem a empresa do Simples de um lado, as grandes corporações do outro lado, e você precisando auxiliá-los a enxergar essa simbiose, essa integração das duas, para que a pequena não quebre, Júlio, e para que a grande continue sendo competitiva, para que continue prestando serviço para essa grande, para ela ser competitiva. E aí eu estou trazendo aqui especialmente a cadeia da construção civil, tá? Sim, só trazer um outro exemplo também, porque assim, a gente está falando de preocupações aqui nesse módulo, mas a gente também tem algumas oportunidades, né? Então, por exemplo, cadeias que são quase que integralmente compostas por empresas do Simples, podem se beneficiar disso também, né, Júlio? Então, vamos pensar numa pequena lanchonete que vende açaí ali. Então, os fornecedores dela são do Simples Nacional, ela está no Simples Nacional, ela não fornece para uma grande companhia que vai excluir ela daquela cadeia. Então, você tem ali também um núcleo fechado de pequenos ou micronegócios que vão ser tributados de forma proporcional à dimensão daquela cadeia produtiva. O que eu acho que é uma intenção do governo e que deve acontecer muito com a reforma é tirar esses descompassos, né? De cadeias que são tributadas em condições diferentes e que se sustentam ali de uma forma precária. Acho que isso vai ficar um pouco mais organizado com o regime de compensações. Então, não são só más notícias, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Júlio, a gente tem, às vezes, pequenas companhias que estão achatadas entre dois grandes grupos. Ela compra de grandes companhias, ela beneficia e fornece para grandes companhias. Eu imagino que essas empresas também vão assumir um protagonismo interessante, pensando aqui em terceirizadas de mineração, quarteirizadas de montadoras de automóvel, porque a cadeia é muito organizada. Então, ela é uma pequena companhia numa cadeia longa de compensação. Só que ela vai ter que sair do Simples. Eu acho que esse seria o
a parte boa aqui de você ter cadeias mais organizadas. Faz sentido? E aí a gente tem que olhar para essas companhias com um futuro promissor. Se elas se especializarem tributariamente, vai sobrar emprego, vai sobrar contrato, porque as que não se profissionalizarem vão sair do jogo. Total, André. Eu acho que, assim, no que eu estou vivendo disso aí, o que eu pude perceber e trazer para vocês, assim, já aqui nesse primeiro momento, antes de entrar exatamente na parte do bancário mesmo, né, de onde é que isso vai influenciar a vida de vocês direto, não, só para vocês terem uma compreensão, assim, né, do que a gente está vendo de impacto, né, de tudo isso aí. Empresa do Simples Nacional, ou ela vai vender para consumidor, que não, ela vai estar no fim da cadeia, né? Empresa do Simples Nacional no meio de cadeia vai ser coisa rara, entendeu? Ou ela vai acabar, ou ela vai estar ali existindo por algum motivo que a gente não sabe. Mas, assim, financeiro não vai ser, entendeu? Financeiro não vai ser. Porque a empresa do Simples Nacional, no meio da cadeia, ela vai acabar, vai ser uma raça, vai ser tipo mico-leão dourado, assim, uma coisa em extinção, assim, sabe? Aquele negócio que a gente vê na televisão, sabe que existe, mas nunca ninguém viu, sabe? Isso aí. Isso Então aí, vai acabar. Né? Nesse caso aí é Empresa mais preocupante ainda, né? Porque são pequenas empresas que vão ter geram dificuldade de contratar um advogado tributarista ou alguma pessoa que possa lhe ajudar. E aí entra a questão do contador. O contador provavelmente ele não vai fazer esse trabalho na plenitude exatamente porque ele também é Simples Nacional, né? E aí entra a grande oportunidade, né, de a gente, enquanto gestor bancário, ao visitar essas empresas, entender, cara, você é B2B, irmão, você vende para outra empresa. Então, se você continuar assim, vai acontecer isso. Ó. A empresa lá não vai ter crédito tributário, então ela não vai querer que você esteja ali, porque você está literalmente prejudicando ela. É melhor comprar um produto mais caro de um outro fornecedor, onde eu trago para dentro de casa essa compensação tributária, do que estar comprando de ti. Então, assim, ou se organiza, ou daqui uns dias você está fora. Porque tem várias empresas desse formato, e com certeza aqui, a galera que está aqui tem várias empresas dentro da carteira de clientes nesse formato, e que, pô, a gente pode hoje já antecipar e trazer esse cliente para a conversa. E aí entra um ponto, né? Enquanto gestor PJ, a gente sempre ouviu, né, a frase, pô, você tem que ser consultor do seu cliente, mas nunca deram ferramenta assim tão boa. E agora nós estamos com uma ferramenta espetacular na mão, porque nós estamos no início de um processo com um conhecimento pouco divulgado, óbvio, várias pessoas já sabem, mas ela não popularizou. Então, ainda não popularizou. E dificilmente vai popularizar, porque quando fala de tributário, é mais complexa a popularização. Então, há agora uma grande oportunidade para os gestores bancários, tanto de grandes empresas como de pequenas empresas, no caso de grande empresa, explicando aí como o professor Júlio trouxe bem claro, tem que olhar, pô, grande empresa, primeira coisa, olhar a cadeia de fornecedor. Pequena empresa, B2B, explicar, irmão, ou você se organiza, ou você está fora. É mais ou menos isso, né, professor? Ô, Edelcio, e ninguém arriscou ser tão didático, igual chamar essa companhia de mico-leão dourado ali, né? Eu acho, Júlio, Edelcio, perfeito o que você colocou. A gente pode fazer uma provocação, inclusive, eu acho que esse conteúdo já dá para usar amanhã, por 2 motivos simples. Ou a empresa vai te dar razão, né, Júlio? E você vai ajudar ela no processo de transformação tributária, ou ela vai quebrar e vai lembrar de você. Então, assim, ó, pelo menos o meu gerente me avisou, eu não ouvi ele e a culpa foi minha. De qualquer jeito, você vai assumir um papel consultivo ali importante. Ou você ajuda, ou o cliente vai lembrar de você lá na frente. Acho que já dá para assumir esse risco, né? B2B, que está no simples, precisa começar a pensar no novo regime tributário. Acho que essa para amanhã já dá para usar na mesa, hein, pessoal? Dá, com certeza, com certeza. E assim, uma outra coisa, na análise do crédito mesmo, né, como eu falei, a primeira coisa aí agora, você não pode mais fazer análise do balanço olhando só o balanço do tomador. Você tem que mapear o risco de fornecedor. O que ninguém até agora conseguiu botar no mercado um sistema que fizesse uma análise
da cadeia de fornecedores das empresas. Não tem ainda no mercado esse sistema, tá? Eu tentei ver, fazer, mas é uma coisa um pouco complicada, porque você não consegue informação suficiente. Talvez vocês do sistema financeiro, vocês tenham essas informações do regime tributário das empresas, isso vai ter como, vocês têm como fazer uma análise, pelo menos assim, mínima disso. Então, assim, análise do balanço do tomador, esqueça isso. Com a reforma tributária tem que mapear o risco do fornecedor. Tá? Então, isso é o que vocês vão fazer para poder ajudar esse cliente? Tá? Ajudar esse cliente a sair dessa enrascada, né? Bom, essa análise, primeira coisa, a análise do cadastro de fornecedor dele, tem que passar essa ideia para ele, que ele precisa mapear isso e sanitizar, vamos dizer assim, esse cadastro. E depois ele tem que passar para um processo de negociação com os fornecedores, né? Porque vai ter repasse, o cara vai passar isso, né? Esse crédito ele vai passar para um, vai passar para o outro, e isso aí também é um momento para quem entende de finanças, e aí vamos estar aí diante de profissionais de alta capacidade como vocês são, quem souber negociar, e aí eu escrevi isso, acho que foi, não sei onde é que eu botei isso, quem entender, acho que foi até aqui que eu botei, quem não entende a reforma vai acabar financiando quem entendeu. Eu escrevi isso, acho que eu botei no meu LinkedIn hoje. E financiando de graça, né, professor? Vai De financiar e não vai ganhar graça. nada. Vai Não financiar ganhar de nada. bobo. Vai financiar de bobo. Por quê? Ele não vai saber fazer a negociação. Então, assim, é só nessa hora aí que entra advogado. Hora nenhuma mais da reforma tributária entra advogado nisso aí. Porque a reforma tributária não vai entrar advogado. Advogado só entra na hora da negociação de contrato com o fornecedor, que tem que ter uma cláusulazinha lá, se o cara não pagar o imposto, aí você abate isso, né, da fatura e tudo mais. Mas fora isso aí, não tem advogado, não tem nada que ver com essa reforma. Eu fico vendo meus colegas lá, sabe, assim, não tem do ponto de vista do dinheiro ali. Então, é uma compreensão, né, fica criando muita dificuldade. Então, assim, solução bancária que eu vejo assim, muita questão, né, que vai ter, que eu acho que vocês talvez, vocês não estão sabendo disso, mas vocês vão ser, tipo, cara, se hoje você tinha que tratar bem seu gerente, com a reforma tributária, Ave Maria, o gerente é Deus, entendeu? O gerente é Deus, porque é o cara que vai estar ali, né? Então, assim, uma das coisas que a gente estuda, quem está se preparando, e uma das coisas, assim, eu gerencio, coordeno alguns comitês de reforma tributária em algumas empresas grandes. Uma das coisas que eu falo para o pessoal o financeiro é o seguinte: olha, você tem que. Qual é o relacionamento que você tem com o seu gerente? É bom? Tem que ser ótimo. É ótimo, tem que ser melhor do que ótimo. Porque você vai precisar desse cara. Porque a reforma tributária é um caminho longo. Começou agora, a gente está no mês 3, né? Ela vai de 26 a 33, né? 33, 1º de janeiro de 33 vira. Então, assim, o que no Brasil você conseguiu prever em 6 anos o que ia acontecer e aconteceu tudo do jeito que você previu? Nada, né? Nada. Então, assim, você vai precisar de um colchão, né? Um colchão, vamos dizer assim, um colchão financeiro, para se alguma coisa der errado, você recorrer. E quem é esse colchão financeiro? É o sistema financeiro, é o seu banco. Então, você precisa ter linha de crédito pré-aprovada, né? Como empresa, estou falando assim, como empresa. Agora, você
faz aí a tradução como gerente, tá? Eu estou aqui me colocando como empresa. Eu, como empresa, eu tenho que ter o quê? Linha de crédito pré-aprovado, então eu vou ter que negociar já lá cheques, empréstimo, taxas, oportunidade para vocês negociarem isso aí, porque você vai chegar para o cara e vai falar, ó, amigo, ó, você tem um caminho aqui de 6 anos. A gente, no Brasil, a gente não consegue prever coisa de 30 dias para frente. O que você acha que vai dar tudo certo e que não pode dar errado? Então, vamos fazer aqui alguma coisa para deixar já estabelecido para você um crédito pré-aprovado, que você pode não usar, mas que você vai pagar por isso, e aí o banco vai ganhar dinheiro, e ele vai ficar feliz com vocês, né? Porque vocês vão saber negociar isso aí, né? Vai ter lá uma coisa pré-aprovada. Pior é se o cara não tiver isso, e se acontecer um problema, que o fornecedor dele pedir recuperação judicial e não pagar o imposto, e aí essa bomba passar para ele, ele vai ter que pagar esse imposto. E aí, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Um mês ele sustenta, 2 meses ele sustenta, mas 3 meses ele não sustenta. Ô, Júlio, só assim, ó, eu acho que você pode explorar um pouquinho mais para a gente essa questão da batata quente. Você falou que aí na Bahia se chama de corda de caranguejo, né? Eu vi você falando que o advogado vai ser muito importante na hora de redigir cláusulas que obriguem o fornecedor a continuar regular do ponto de vista fiscal. Isso faz sentido e eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter um amadurecimento dessas cláusulas e elas vão ser padronizadas. Eu acho que isso aí é a parte fácil. O que eu acho difícil entender ainda é como que se dá essa passagem da batata quente de uma empresa para outra. Esse exemplo seu da RJ aí que eu queria explorar. Então, o fornecedor meu quebrou, entrou em RJ e não recolheu ali o que era devido. Ele passa essa batata quente para mim e a partir daquele momento ali eu não tenho a compensação do que seria pago por ele e vou ser onerado por mim, por ele. Qual que é a dinâmica disso? É porque nessa hora que ele vai me ligar pedir o crédito, né? Ou que ele tem que, ainda que ele não seja um tomador de crédito, ele tem o que a gente chama de evento inesperado, né, Fares? Ou de um evento agudo. Não é um problema crônico de crédito. Sobrevivi sem nunca tomar crédito. Esse cliente é bom, porque a avaliação dele é maravilhosa. Mas a reforma pode impor momentos agudos onde ele vai precisar tomar um crédito não previsto. Aí a batata quente. Tenta me explicar de uma maneira mais didática como isso poderia acontecer com o cliente nosso. Pensando mais em oportunidade do que em risco. No caso, não foi nosso cliente que entrou em RJ, foi um cliente do nosso cliente. E aí eu imagino que pode surgir uma oportunidade de crédito para a gente ali. Tá. A empresa só vai tomar crédito se o fornecedor pagar. E o fornecedor, então, assim, quando tiver o split payment, que é, vamos dizer assim, tipo um Pix, é uma coisa tudo automática, vai entrar, o split payment, inclusive, está sendo discutido aí, porque precisa remunerar o banco, né, adequadamente, está tendo uma discussão dessa no governo, mas quando for automático, o split payment, a gente não vai ter esse problema, tá, André? Porque a mercadoria só vai ser faturada e vai ser paga, e quando pagar, parte do governo já vai direto. Mas enquanto o split ele não for automático, a gente ainda vai estar, vamos dizer assim, num processo meio arcaico, né? Vamos dizer assim, não automático, não automatizado. E aí, no processo arcaico, tem esse risco para esse cara, tá? E tem um risco também, porque como o sistema ele não vira de vez, você não tem um imposto que ele está azul e no outro dia ele vira amarelo. Você tem aí 6 anos que vão estar caminhando juntos o sistema velho e o sistema novo. É meio que como se você tivesse ali naquela corrida de revezamento. Um vai passar o bastão para o outro, só que em câmera lenta. Em câmera super lenta, porque vão ser 6 anos. O cara vai chegar com o bastão, vai passar, e o outro vai pegar, e aí vai ficar ali 6 anos nisso aí.
Se o bastão Então, cair, você pode demorar 1 ano para descobrir que seu fornecedor deixou o bastão dele cair e a batata quente ainda vai estar quente, né? ainda vai estar quente. Então, Ficou assim, didático. Agora eu entendi, tá, professor? você entendeu, né? Então, o problema todo é que você tem algumas coisas que vão ser complicadas e outras que vão ser potencializadas ainda. Tanto que, depois que o governo criou essa ideia de uma transição de 6 anos, agora ele está discutindo, não exatamente ele, mas tem uma proposta de emenda constitucional para diminuir esse tempo, porque entenderam que essa convivência com 2 sistemas é uma coisa prejudicial. Tá? Então Mas vamos lá, só pra eu tentar. aí agora você tem esse problema, né? Porque se o cara não pagar o crédito antes do split, não vai ser automático, então você só vai descobrir lá na frente. Então, Tá. o que a gente tem recomendado para as empresas, né? Assim, quando você tem um fornecedor muito complicado, você paga o imposto dele, entendeu? Você paga o imposto por ele para você ter o seu crédito, porque você tem certeza que você vai ter o crédito. Então, ele vai, ao invés de você pagar 100 da nota fiscal, você vai pagar 100 menos imposto e você paga o imposto para ele. Então, para isso que eu falei que vai ter que ter o advogado. O Vai ser um advogado retiro para na fonte, redigir. professor. Como se Vai fosse. ser um retiro na fonte, igual no contra-cheque agora. Entendeu? Porque você vai ter essa oportunidade de fazer. Se você tem um fornecedor que você não pode se livrar dele, ele é um cara que ele está meio mal das pernas, mas você não pode se livrar dele. Então, por algum motivo, aí você faz essa negociação. Muito Então, é bom. isso que eu tenho que reconhecer. E, assim, nessa hora que você vai precisar de um advogado para redigir esse contrato com essa cláusula, para permitir fazer essa jogada, entendeu? Essa jogada. Você vai fazer um split caseiro ali, né? Você vai garantir que o sistema já seja integrado, como a Deus falou ali, retido na fonte. Para você ter o crédito, para você não correr o risco. Trazendo para a nossa realidade aqui, até para a gente passar para os próximos temas, quando a gente fala em venda e negociação, a gente sempre fica muito preocupado em quebrar aquele atrito inicial, né? Como que eu introduzo um assunto com aquele cliente. Então, aquele cliente, por exemplo, que é muito resistente a crédito, e que é potencialmente um bom tomador, eu acho que a reforma pode tirar esse atrito inicial, né? A gente pode vender, por exemplo, no primeiro momento, a necessidade dele simplesmente ter limites habilitados comigo, porque ele pode ter um evento tributário ou um evento agudo que vai demandar crédito. Então tudo bem, você sempre ignorou aqui minhas ligações te oferecendo crédito, não quer fazer CAPEX, não quer investir, mas deixa eu te contar, a gente tem um fato novo. A gente tem a batata quente ali do professor Júlio, não com essas palavras, né? Mas a gente tem um sistema agora com a reforma tributária que pode gerar alguns fenômenos ou alguns fatos agudos. Vamos deixar o limite implantado? Vamos deixar esse limite disponível? É um argumento ali que eu acho que para tirar. O segundo argumento, alguém até mandou ali o split caseiro, né? Vamos colocar um rotativo ou vamos colocar um limite para equilibrar o seu caixa para você fazer a retenção na fonte com o seu fornecedor, que era uma despesa não prevista, mas que agora ela pode ter um impacto? Vamos reforçar seu caixa para você ter essa condição? Eu acho que é uma outra oportunidade também, porque não estava previsto, não estava na cadeia de pagamentos ali. Essa preocupação era do meu fornecedor, eu não tinha que pensar nisso. Eu acho que pode ser uma boa forma da gente puxar assunto para crédito, com empresas que até então não vinham tomando. André, tem outra grande oportunidade que eu estou enxergando aqui, que é o seguinte: toda vez que atende uma grande empresa, né, por razões naturais, e se puder me falar quem são seus fornecedores e tal, então a gente pedia isso meio que na camaradagem, né, que é para ir lá prospectar. Agora não. Agora eu posso ter isso dentro do processo de crédito. Então eu já vou ter ali a lista de fornecedores. Muito e ao bom, falar com o empresário, dizer, irmão, esse fornecedor,
eles são importantes para você? Cara, são importantes porque a matéria-prima deles eu gosto, Perfeito. e isso me ajuda nisso, diferenciar. Beleza. Eles são um risco para você. Preciso me debruçar sobre eles para descobrir que eles não são risco. Muito então, assim, boa abordagem, Delcio. Vamos trazer eles à mesa para a gente explicar. Eu estou aqui com você, se você quiser trazer o seu contador, alguém do seu financeiro, mas para a gente sentar e dizer, ó, o risco é esse. E aí agora a gente tem a oportunidade, cara, de prospectar muito cliente, sem fazer, como diz o outro, sem fazer nada. Realmente um grande trazendo vários pequenos na educação, no processo educacional. Ou, como eu gosto de dizer, numa abordagem mais sênior, menos amadora. Porque se antes era um pedido caseiro, pô, me ajuda aqui, 2 CAP, 3 clientes, agora a gente tem uma abordagem um pouco mais sênior. Ó, eu estou preocupado com a sua cadeia, eu preciso analisar os riscos ali que a reforma tributária traz para essa cadeia, eu preciso me debruçar sobre seus 3 principais fornecedores. Quais são? Pronto, aí cai no seu colo. Muito bom ponto, Edelcio. Muito bom ponto. Deu vontade de estar na agência para usar isso aí amanhã. Já vai bater a meta, né? Vamos. André, bater a meta, né? Eu acho que se só usar esse argumento, eu acho que o empresário já vai entender que tem algo diferente aqui. Né? Eu preciso, dentro do processo, não é nem para os novos, não é nem para o que vem, mas para os que estão já na carteira, que estão solicitando crédito, cara, por conta da reforma tributária, eu preciso dessas informações. Você consegue me passar? O cara já vai no mínimo e fala, cara, que estranho, nunca pediu até hoje. Né? E aí faz cara de sério, engrossa a voz, porque é um assunto sênior, é uma abordagem que às vezes seu cliente não está acostumado a ver em outros bancos, né? Já valeu estar online aqui 9 da noite, viu, Júlio? Vamos, porque eu acho que tem mais pérola, pérola aí, eu estou anotando. Deixa eu te falar uma coisa. Num desses cursos que eu fiz, eu tive a oportunidade de ter como colega um diretor de banco, tá? E uma das coisas que ele me falou, ele era um banco ligado a uma empresa de varejo, grande empresa brasileira, tá? E uma das coisas que ele me falou é o seguinte, que eles já estavam desenvolvendo, e aí eu não sei como isso, obviamente, pode chegar, mas assim, com certeza, alguns clientes não vão fazer aquilo lá que eu te falei, que é pagar o imposto pelo cara, fazer o split payment de graça, né? Óbvio que o banco do varejo, ele estava fazendo o quê? Ele estava desenvolvendo um produto que era como se fosse uma antecipação de cartão. O cara está antecipando o pagamento do imposto do cliente. Né? O fornecedor dele está antecipando, porque ele tem um caixa maior, e ele cobrava por isso. O banco ele estava desenvolvendo esse produto, eu não sei exatamente, e aí ele participou comigo, ele foi meu colega durante 4 meses num curso desse, de especialização em reforma, e ele me disse isso, o banco estava criando esse produto. Então, assim, enquanto o banco não cria, e se você tem um cliente que pode fazer isso, de repente ele pode utilizar, e aí pensando alto, né, ele utilizar um limite desse para poder fazer isso e cobrar do cliente dele por estar fazendo isso. Óbvio que ninguém vai fazer de graça. E aí você ganha e ele ganha. Né? Ele ganha e você ganha. Então, assim, é uma possibilidade, como operacionalizar isso, André, aí eu deixo mais para vocês, porque foi mais assim que eu me lembrei enquanto a gente estava conversando desse gerente ou desse diretor do banco que ele falou comigo. Eu acho que aqui a gente tem uma outra oportunidade que ela vai acabar desembocando no crédito também. Se a gente pegar aí as 2 últimas semanas, 2, 3 semanas, a gente teve o que a gente chama de temporada de balanços, né? Grandes companhias divulgando balanços, e alguém brincou com o assunto da guerra aqui, a gente está num momento realmente muito turbulento. De forma mais doméstica, o que a guerra fez? Ela adiou, possivelmente, uma redução da curva dos juros, e a gente vai ter o crédito cada vez mais caro. Nesse cenário, o que foi muito recorrente na divulgação de balanços? Os analistas e a própria imprensa questionando as grandes companhias sobre caixa.
sobre qual vai ser a capacidade de geração e preservação do caixa. Isso em cenário macroeconômico, pensando em juros e guerra. Quando a gente traz para o contexto da reforma, essa musculatura financeira, então, ter caixa disponível para antecipar na fonte o imposto de um fornecedor meu, ou ter caixa para capturar um fornecedor que o meu concorrente não conseguiu capturar, pode ser um diferencial competitivo importante também, né? Eu estar líquido no momento onde o mercado vai ser pressionado do ponto de vista de caixa, se isso não é um problema para mim, no mínimo é uma oportunidade muito grande. Se eu tiver muito líquido, eu vou conseguir me diferenciar dos meus concorrentes ali. Aí menos para o nosso ambiente bancário e mais para o ambiente concorrencial ali, dos empresários que estão nos ouvindo. Desemboca no bancário, porque uma das formas de eu estar mais líquido é eu estar, igual você brincou ali no início, com o gerente do banco sendo meu melhor amigo, né? É um pouco mais complexo do que vender o crédito por um fenômeno agudo ali, de problema tributário, mas é mais estratégico, assim, qual que é a sua capacidade de caixa? Como é que você está de dinheiro na mão para capturar a oportunidade que vai surgir nesse momento? Faz sentido, Júlio? Total, total. Principalmente, assim, a reforma tributária, se você, né, é uma análise bem simples. Se você tira o float ali, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E aí vai vir do sistema financeiro. E aí tem aquela questão, demanda, né? Então, assim, se você vai ter mais gente procurando por esse dinheiro vai custar mais caro, né? Se ele vai custar mais caro, vai ser uma oportunidade. É claro que a gente ainda não teve essa oportunidade de sentir isso, porque essa mudança que chegou o IBS ele não está sendo pago ainda, né? Porque quem cumpre as obrigações acessórias não vai pagar o IBS. Então, esse ano. Então, mas a partir do ano que vem, 27, 28, você vai ter uma curva grande de busca por esse capital, e aí esse capital vai ficar mais escasso, e independente de guerra, de não ter guerra, quando você tem uma procura muito grande por algo, a tendência é que isso custe mais caro. Então, o dinheiro vai custar mais caro. Em 2028, não tenho dúvida de que vai custar muito mais caro do que é hoje, Um independente autor de que a guerra. gente um autor que a gente trabalhou muito no MBA, né, Fares? É o Nassim Taleb, que fala lá do antifrágil. Assim, poucas coisas são mais antifrágeis do que dinheiro em caixa. Ele, então, assim, você quer ser antifrágil, tenha dinheiro em caixa, que muito provavelmente você consegue passar por esses momentos de turbulência. Só uma coisa para eu não esquecer, a gente falou muito, numa aula que a gente comentou com os alunos sobre a questão daquela decisão do Nunes Marques, de ter um regime ali benéfico de transição para distribuir dividendos dentro da regra antiga. E algumas companhias tomaram crédito para fazer isso. Acho que isso a gente conseguiu explicar para os alunos e ali na aula gerou uma discussão boa, né, Fares? Mas pegando esse caso do dividendo como exemplo, que eu acho que a mídia até já explorou bem, existe alguma outra forma de rapar o tacho nessa transição? Aí não pensando em pessoa física, mas pensando em PJ, que você fala assim, olha, quem entendeu a transição entendeu, quem entendeu rapou o tacho rapou, e quem não rapou se prepara para o novo porque não dá tempo mais. É porque isso eu acho que é um pouco mais urgente, né? Esse entendimento do tacho que a gente ainda pode rapar. Se quiser recapitular a questão do dividendo para quem ainda não ouviu essa discussão, eu acho legal, e explicar na PJ o que a gente pode rapar no tacho ali ainda do sistema antigo, antes que vire. A gente parece estar bem assim, né? Porque eu estou seguindo aqui mais ou menos uma apresentaçãozinha que eu fiz, e essa eu chamo de choque 3. Então, eu já passei pelo choque 1, né? Pelo choque 2. O choque 2, na verdade, não passei porque eu não cheguei nele, porque é o Grow Up. Eu acho que ele é uma coisa muito técnica para a gente falar hoje aqui, talvez, então não vale a pena falar sobre o Grow Up, tá? Mas aí eu vou direto para o choque 3, que é essa questão do cerca alta renda, né? Que eu falei meio por alto ali, que mudou, foram 3 tal. O que talvez você pode conversar com o seu cliente, que principalmente lucro real, né? A gente está falando aqui de PJ, lucro real, né? A maioria aqui é PJ,
lucro real. Bom, não sei se existe, mas pode ser que exista, tá? Não posso dizer que não, porque eu já me deparei com alguns. Empresa do lucro real que não faz juros sobre capital próprio, tá? Ainda é uma oportunidade, juros sobre capital próprio. Então, assim, quando você vai lá, pega, você gerente, você já lá examina, dá uma olhadinha no balanço do seu cliente, você vê lá, se o cara é lucro real e não faz juros sobre capital próprio, ele está perdendo dinheiro, ele tem ali uma oportunidade, né? Então, o JCP, né, como a gente chama, juros sobre capital próprio, ele é tão íntimo que a gente já botou até uma sigla para ele, JCP, né? Um apelido carinhoso para o É, juro sobre capital próprio, é verdade. é o JCP. Então, assim, se a companhia não faz JCP ainda, ela tem uma oportunidade de fazer. E agora, então, Mas dá um passo atrás, antes do juro sobre capital próprio, eu acho tá. que a própria decisão de tomar crédito ao invés de usar recurso dos sócios, aí nem se fala, né? Dentro de uma lógica de lucro real, você ter um aumento da despesa para você ter um alívio no lucro. O Fares é defensor dessa bandeira, né, Fares? É um bom argumento. Então, assim, no primeiro nível, não é nem juros sobre capital próprio, é não usar o capital próprio e usar o capital de terceiro para você ter uma despesa financeira ali abatendo do lucro, porque senão você vai ser tributado na cabeça. Entendi. Depois, não aguentou a tentação, vamos brincar aqui de forma didática, vai usar o recurso próprio na companhia, que seja pelo menos no JCP, para você ter um abatimento ali na última linha do balanço. Faz sentido? Faz total. E aí eu tava primeiro, antes de chegar nisso, estava falando do que tinha dentro de casa, né? Então, se o cara dá uma olhadinha, se não tem JCP, se tiver, bacanas. E aí você tem aí uma oportunidade, que teve uma decisão judicial recente, é possível que vocês não saibam, porque vocês não são da área tributária, mas também é possível que saiba. O STJ permitiu fazer o JCP retroativo. Tá? Então, assim, se você tem uma empresa que não fez JCP, ela pode fazer JCP dos últimos 5 anos. Isso aí tem Foi uma... pouco falado, tá, Júlio? Eu acho que falou-se Foi muito de pouco, dividendos por causa da né? decisão do ministro Nunes Marques, mas Aham. não se falou tanto de juros sobre capital próprio retroativo. Te confesso, É, tirando os nerds, os contadores nerds aí, tipo o Fares, que acompanham isso igual série da Netflix, eu arrisco dizer que a imensa maioria aqui não sabia sobre juros de capital próprio retroativo. Acho que não eu posso estar desinformado, tá? Mas eu acho que é uma daquelas oportunidades disfarçadas ali que a gente não estudou. isso. Mas até então ela não era permitir, quer dizer, as empresas faziam, mas faziam no risco e porque não tinha uma decisão. Aí agora no final do ano teve uma decisão do STJ em recurso repetitivo, ou seja, já foi finalizado, sacramentado, o STF diz que não é com ele, que a bola é do STJ. O STJ decidiu, né, em unanimidade, que você pode fazer um juros sobre capital próprio retroativo. Então você tem uma companhia que ela está ali, não tem juros sobre capital próprio, consegue fazer dos últimos 5 anos retroativo e aproveita todo isso aí, então gera despesa. Isso estou falando dentro de casa, né? Aí agora, para poder fazer, se você não tem a possibilidade de fazer a distribuição de lucros, né? Então você teve uma lei, né, que é a Lei 15.270, finalzinho, 27 de novembro, do ano passado, essa lei foi lá e, em cima da hora, mudou isso. Era uma coisa que todo mundo achava que não ia passar, tá? Mas aí ela passou. E aí ela mudou a sistemática porque ela criou uma tributação que até então as empresas estavam livres há 30 anos, que é a tributação sobre os dividendos ou na distribuição de lucros, né? 10%. Então, você tem aí, passou de 50 mil reais, 10%, passou de 60 mil, 50 mil mês, ou 600 mil ano, aí você tem essa tributação que ela é retida na fonte, vamos dizer assim, é uma equiparação mundial, no mundo todo tem mais ou menos isso, só Brasil e tinha um país lá do leste europeu, eram os únicos países que não tributavam juros, que não tributavam dividendos, agora só ficou esse país lá, me esqueci, não sei se é
Eslováquia, uma coisa assim. Isso aqui é um país assim que não tem nem expressão mundial, tá? Então, é uma coisa que veio e agora bagunçou o jogo, né? Porque todo mundo tem que ter essa preocupação. Muita gente está fazendo esse trabalho, né? E aí eu posso dizer para vocês que no final do ano eu tive contato com muito o pessoal da XP, que eles estavam fazendo esse trabalho muito mais ativo do que o sistema bancário. Eles saíram na frente porque eles têm essa flexibilidade até, né, do que o sistema bancário é muito engessado, aí não tem esse movimento, é como se, eu digo que é como se fosse um elefante, né? Um elefante para fazer uma curva é meio difícil, ele vai se movendo, então um elefante para fazer a curva, aí você tem ali um leopardo que está numa velocidade, uma coisa que ele faz muito mais rápido, ele tem essa flexibilidade, né? Então, assim, obviamente porque tem todos os compliances e tudo mais. Pares é o defensor, né, do usar o capital do terceiro para poder fazer essa distribuição. O pessoal também usa muito esse sistema, né? O banco empresta, aquilo ali vira despesa. Do ponto de vista financeiro, é um excelente negócio. Ele tem que estar, obviamente, por isso o banco exige garantias e tudo mais, que é onde eu tenho visto isso, tá, André? Os bancos exigindo essas garantias, e não existe só esse tipo de produto financeiro. Existem outros produtos financeiros que na verdade, quando essa lei foi aprovada, ela meio que, antes você tinha uma parede que dividia da pessoa jurídica para a pessoa física. Agora é tudo uma coisa só. Então, se o governo começa a entender que é tudo uma coisa só, eu acho que está na hora do sistema financeiro começar a entender isso também, que é tudo uma coisa só. E se ele começa a entender que é tudo uma coisa só, começam a aparecer produtos financeiros que você consegue fazer meio que um drible aí nessa lei e você consegue fazer aproveitamentos. Tem isso, essa possibilidade, sim, né? Eu não sei se institucionalmente hoje já existe esse produto e vocês já têm, ou se vocês só simplesmente fazem um empréstimo para o cidadão fazer isso e jogar para dentro de casa. Ou se faz só uma ponta ou se faz as duas pontas, não sei. Mas o sistema financeiro trabalha com as duas pontas hoje, o produto financeiro disso. Eu acho que respondendo a sua pergunta, assim, a gente fala muito sobre a destinação do crédito, né? Então, assim, um produto financeiro específico para essa finalidade, não. Mas eu considero que é uma excelente justificativa para uma destinação de um capital de giro, onde você tem um recurso ali que, a princípio, ele é sem destinação específica do ponto de vista de CAPEX, de investimento, ele tem que ser um dinheiro líquido, mas num racional para comitê de crédito ou numa defesa, inclusive junto ao risco, é uma destinação onde você tem um benefício direto ali para aquele recurso. Olha, eu acho até que eu atropelei um pouquinho aqui a transição, vou explicar um pouco melhor, né? E aí você me corrige se eu estiver errado. Essa lei que veio em novembro do ano passado, ela surpreendeu algumas companhias, eu acho que falando de forma simples. A partir do ano que vem, os dividendos que forem distribuídos vão ser tributados e ponto. Essa é a surpresa, não é isso? A decisão do ministro foi no sentido de pacificar uma decisão transitória. Olha, já que pegou todo mundo de surpresa, estou arriscando simplificações aqui para ser didático, tá, Fares? Já que pegou todo mundo de surpresa, eu vou dar uma colher de chá, eu vou dar uma canja. Quem quiser constar em ata a distribuição desses dividendos até 2028, até o ano tal, a gente consegue aplicar. É 2028, professor? Eu não sei de... Mas é a distribuição do lucro de 25. Aí você pode diferir ele até 28, mas de 26 já não tem mais distribuição. Já é. Então Era então só vamos o do pegar... passado. Você ganhou 30 dias só. Você ganhou uma colher de sopa de 30 dias só. Você e que para o balanço mais, de 25 ali, que a gente vai fechar até abril, você consegue organizar esse lucro e fazer essa distribuição diferida até 28, sem a incidência
da nova regra. Pensando em distribuições de milhões, a gente pode estar falando ali de uma economia importante. E que vai precisar de caixa para poder fazer essa distribuição. Não foi incomum grandes companhias recorrerem ao mercado de capitais para fazer isso, tá, Júlio? Então, nós não estamos falando só de capital de giro no balcão, não. A gente está falando de nota comercial, a gente está falando de debênture, a gente está falando de operação peso pesado para conseguir capturar alguma economia. Esse era o meu exemplo de rapar o tacho. Acho que a gente acabou abrindo um parêntese grande aqui para o rapar o tacho. Na PJ, nessa cadeia, existe ainda alguma janela para rapar o tacho na condição anterior? Ou você imagina que é melhor se adaptar e ao contrário de rapar o tacho, entrar primeiro na nova regra? Eu te confesso que eu realmente não tenho essa clareza ainda, sabe? Até que ponto vale a pena terminar de operar na transição, até que ponto vale a pena, por exemplo, numa companhia pequena, sair logo do simples, migrar logo para o real, para poder se preparar para o que vem. Na sua avaliação ali, o que é Assim, melhor? O mercado ele tem alguns movimentos que eles chamam de planejamento tributário para você diminuir o impacto desses 10%. Tá? De forma geral, o mercado trabalha ali mais ou menos 8 planejamentos tributários, que são planejamentos tributários que normalmente os próprios contadores eles já têm essa capacidade de identificar. Por exemplo, se você tinha uma empresa que era unipessoal, você coloca uma pessoa da sua família, aí você tem capacidade de distribuição de 50 mil dobrado, né? Então 100 mil. Então já economiza aí esse imposto. Você poderia constituir uma holding, porque esse imposto só paga na distribuição para uma pessoa física. Quando ela distribui para uma jurídica, ela não paga o imposto. Então, você tem aí uma possibilidade de criar uma holding como sócia de uma empresa, distribuir para a holding, e essa holding passa a ser investidor e não a pessoa física. Você tem impactos, investimentos em você pagar investimento, em investir como pessoa jurídica, você paga mais imposto do que como pessoa física em algumas situações. Então, conta, tem que fazer conta. Tá? Mas do ponto de vista de time, isso eu entendo que é um bom planejamento já para o novo. Mas pensando em demandas mais urgentes, tem algum ponto onde o time da reforma te preocupa e a gente precisa aderir à nova regra rápido? Ou a gente teria que, o que eu brinquei aqui que seria rapar o tacho, ou a gente teria que tentar postergar ao máximo a nova regra para tentar extrair alguma vantagem competitiva ali na PJ? Assim, toda PJ que fez distribuição de lucro e usou essa ata é registrada na junta comercial. Ela é um documento que você, como na hora de fazer uma avaliação de um crédito da empresa, você tem que requisitar a cópia dessa ata. Tá? Porque aí você vai saber qual é o potencial que ele tem para distribuir de lucro para a pessoa física. Então, eu acho que, assim, quando você for fazer aquela análise do fornecedor também, tem que pedir essa ata, a ata de distribuição de lucro do ano de 2025, que aí ele diferiu, ele disse quando é que ia pagar isso aí. Então, isso aí pode gerar, inclusive, a oportunidade e apresentar o produto que Fares disse, olha, você tem aqui, que até então você não sabe quanto é que o cara vai distribuir para a física. Né? Quando você tiver essa ata, você vai ter a capacidade de entender e aí montar um fluxo para ele. E até mostrar por A mais B que aquele dinheiro vai ser mais caro para ele do que se ele tomar em banco. É o que eu imagino. Mas, assim, você me pergunta, tem como fugir disso aí? Não, cara. Já foi. Passou, já é. Passado. Agora é uma nova vida. Né? Você tem aí algumas empresas que entraram judicialmente questionando isso, mas o próprio Supremo, na hora que deu a resposta a essas discussões, inclusive eles, na minha cabeça, quando essa lei foi feita, ela deveria ter tirado
da distribuição, da tributação da distribuição de dividendos às empresas do Simples, e eles não tiraram, tá? Então, ou seja, as empresas do Simples vão pagar esses 10% aí, não tem solução, porque até na própria liminar do ministro Nunes Marques, que você mencionou, ele deu uma liminar só para poder prorrogar mais 30 dias, mas ele não liberou o pessoal do Simples para não pagar essa distribuição. Então, ou seja, aí você me pergunta, tem oportunidade? Tem, para essas empresas do Simples aí, eu acho. Né? É, para elas se transformarem em lucro real, talvez, se elas se transformarem em lucro real, isso vai ser um produto para ser vendido para elas? Sim, com certeza, né? Porque aí é a questão de fazer a conta. Pares, como um bom contador, já fez essa conta e já sabe que isso aí é Ô, positivo. Júlio, uma empresa que tem uma distribuição de lucro de mais de 50 mil reais no Simples, ela não vai continuar no Simples. Não tem nem condição, assim, em regra geral, assim, você falou de conta. Imagine, o sócio tem uma distribuição de lucros mensal de 50 mil reais. Vai No pagar Simples, 5 mil, né? quanto ele vai pagar de alíquota do Simples, né? E aí, a depender, claro, mesmo olhando para o ramo de atividade, qual a margem do negócio dele, né? Versus o faturamento. Na hora que pensa o faturamento, a tributação do Simples de 10, 12, de 15%, né? A tributação do Simples. Versus ele sobrar, ter esse resultado ainda de 50 mil reais todo mês, então essa empresa talvez seja inexistente, seja inês, né? Inexistente aí, que esteja no Simples e ainda não pelo planejamento tributário não seja melhor realmente ela migrar para um lucro real, né? Olhando sob essa ótica aí. É uma coisa Aí que no exemplo do precisa professor é o olhar. mico-leão dourado extinto, né? É que ele falou que vai ser o mico-leão dourado, esse vai ser o extinto. Ô, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final dessa nossa É aula, mesmo, né? né? Já passou rápido. Hein? Passa muito rápido, mas a Você, gente ainda tem. você falou que ia me chamar a atenção quando eu estivesse demorando demais. Não, você foi muito gente boa aí comigo, né? Não falou Não, mas nada. não tá. Eu acho que eu estou distraído aqui porque eu estou aprendendo com o assunto, Júlio. Eu queria investir esses últimos minutos, até porque a gente vai ter 2 encontros completos, né, Fares? Para a gente poder aprofundar, trazer exemplos de cadeias produtivas, exemplos de operação bancária, para fazer esse match ali entre oportunidade e produto. Mas você falou do Gross Up, que eu acho que vale a pena deixar aqui só uma canja do que a gente vai aprender nas próximas 2 aulas e de temas ali que a gente precisa saber. Não vai dar tempo da gente explorar todos eles em 15, 20 minutos que nos faltam. Mas quais são pontos ali que a gente precisa saber e que a gente vai explorar na imersão? Um deles foi o Gross Up, que eu acabei introduzindo aqui a discussão dos dividendos e a gente pulou ele. Deixa uma lista ali de coisas para a gente aprender no nosso encontro. Júlio, acho que é importante para a turma. Pois é, eu nessa apresentação que eu fiz aqui, eu estou chamando o pessoal aqui, os gerentes de banco, que hoje vocês são vendedores de commodity e vocês vão ser promovidos para médico financeiro. Vocês são vendedores de commodities e vão ser promovidos para médico financeiro. Por quê? E aí vem a lista que André me pediu. Né? Hoje, na verdade, assim, né, com todo respeito, mas hoje em dia a gente trabalha muito mais assim como um tirador de pedido do que um consultor estratégico, que foi o que o Delcio falou. Né? Você está ali tirando pedido, está focado em taxa de juros, oferecer crédito de prateleira, né, esperar o cliente pedir capital de giro, o cliente faz o próprio planejamento fiscal dele. Então, assim, você está nessa situação hoje, né? E aí, para ser promovido para um médico financeiro, aí você vai ter que focar em outras coisas, que é na liquidez da transição, né? A gente tem 6 anos aí, então vai ter que estar bem preocupado nessa questão da liquidez, né? Essa questão do gap, do split payment, né? Na antecipação, nesse trabalho aí, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que botar uma lupa em cima, né? Vai ter que fazer também alguma coisa em cima da defesa da margem, da EBITDA,
E aí, principalmente, essa reforma como um gatilho de relacionamento com o cliente. Eu acho que vocês vão ter toda a oportunidade do mundo, porque o cara vai estar sentindo na pele isso, porque o contador dele vai estar falando com ele, o advogado vai estar falando com ele, a margem comercial vai estar falando com ele, e ele vai estar ali, então ele tem ali um ambiente que é todo mundo falando com ele, a televisão agora só fala da guerra, mas depois que a guerra passar, só vai falar da reforma tributária, né? Então, você vai ter esse gatilho de relacionamento com o seu cliente. E aí é a oportunidade para você chegar. Não adianta só você chegar para conversar com o seu cliente e criar essa oportunidade se você não tiver o que conversar com ele. E aí vem justamente as oportunidades que Fares me pediu para eu poder falar aqui para vocês. Né? Que eu acho que também conversa muito com o setor financeiro. Linha de crédito, né? Desenhada especialmente para esse momento, que foi aquilo que André falou, que vocês chamam de uma situação episódica, né? Uma necessidade urgente. É meio que o cara ir para um pronto-socorro ali, porque teve um arranhão, né? Mas o cara vai para o ponto-socorro e aí vai precisar desse apoio. Então, precisa de linha de crédito, né? Especificamente para esse gap aí, está preocupado no split payment. Então, vai ter a oportunidade de vocês venderem esse tipo de linha de crédito. Eu não sei se o banco ele vai disponibilizar, tá? Mas mesmo se ele não disponibilizar, o seu cliente ele precisa ter o cara não precisa entender nada de reforma tributária. O cara precisa entender que ele precisa ter paz, entendeu? Ele precisa ter paz. Excelente, viu, Júlio? Precisa ter paz. Ele precisa ter paz. E assim, ele não precisa saber nada de BS, CBS, ele precisa saber o seguinte: olha, eu quero chegar no final do mês e eu ter paz. Então, eu preciso ter um relacionamento. Bom advogado, tributarista, um contador e um gerente de banco. E um gerente de banco, pronto. Aí eu vou ter paz. Em primeiro lugar, gerente em primeiro lugar, porque advogado tributarista não dá dinheiro para ele, só tira. Vou inverter. É um gerente de banco, um contador e, se tudo der errado, um advogado tributarista. Aí, viu, Júlio? Eu fico aqui imaginando, Júlio. Você trouxe aí a fala e trouxe que eu sou o homem das contas, tal, mas eu fiz uma conta rápida aqui, se 1h30, né? A gente já trouxe essa quantidade de conteúdo. Imagine 10 horas de imersão, o quanto a gente não vai conseguir agregar, apesar de você ter dito que você passou os seus estudos, né? Só de uma pauta da reforma tributária, você passou mais de 4 meses estudando, só de uma pauta específica. A gente vai ter essa oportunidade, né, Júlia? A gente trouxe aqui, e os nossos alunos já estão automaticamente, né, já estão inscritos nesse momento, mas imagine o que você trouxe, né, junto com o André, pequenas pílulas de conhecimento, mas que já podem ser aplicáveis e replicáveis a partir de amanhã, né? Esse executivo pode sentar na mesa com o cliente, já apresentar soluções, apresentar alternativas e dizer assim: eu estou junto contigo. Eu também estou estudando o assunto e vamos construir, vamos crescer juntos. Por quê? Porque só tem 3 meses do acontecido, né? Aí você trouxe dica de distribuição de lucros, você trouxe dicas de como a empresa pode se adequar, quais são as ferramentas, o capital de giro para a questão do split. Eu posso me antecipar, e alguns trouxeram aqui a antecipação do split, né? Então, usar realmente, nesse momento, essa parceria. Eu acho que o momento é de parceria. Tanto o executivo bancário vai começar a conhecer cada vez mais, quanto o cliente também vai se sensibilizar e vai querer a paz, Júlio. Vai querer essa paz. E um dos pilares, a gente pode falar isso, já que a gente trouxe os 3, né, André? Um dos pilares vai ser o gestor bancário, vai ser o executivo bancário. Então, eu vou ter o pilar do executivo bancário, eu vou ter o pilar do contador, que é quem vai estar acompanhando a minha empresa no dia a dia, e o advogado tributarista, que vai orientar, vai fazer o contrato, vai apontar novos caminhos aí para essa empresa também. Mas
como a reforma, e você bem disse no início que é uma reforma financeira, esse executivo bancário é protagonista. Ele precisa ser protagonista. Mas para isso ele tem que virar médico financeiro, né, Fábio? Mas para isso ele precisa virar um médico financeiro. Não é isso, Adelson? Eu acho que, Pares, encerrando até minha participação aqui, agradecer ao professor Júlio, eu acho que foram 1h30 muito produtiva. A gente fala muito que a operação estruturada, ela nasce na mesa do gerente, né? O gerente não precisa ficar esperando, Júlio, do nosso lado aqui, uma solução para essa destinação específica. Um bom executivo bancário, ele já monta a operação, depois de tudo que a gente aprendeu aqui, já vendendo o uso desse recurso para esse tipo de planejamento ou para uma necessidade específica. Acho que a gente sai um pouco mais perto, mas a gente ainda precisa da imersão, né, Fares? Então, na imersão, eu vou estar fazendo essa ponte entre os conselhos do Júlio para as companhias e para o executivo bancário, e que tipo de operação eu posso estruturar para entrar com a ferramenta ou com o instrumento que operacionaliza esse conselho, falando de maneira simples. Então vai ser um prazer, a gente vai estar junto dia 23 e 24, né, Fares? 24 e 25? Não, 23 e 25. É uma 23 quinta-noite e 25. E o sábado o dia todo. Pode confirmar minha presença, tá? Você está gravando a aula aí, não tem como eu fugir mais. O Júlio vai confirmar a presença dele também. E aí sim, acho que a gente precisa de mais horas para conseguir instrumentalizar todos esses conselhos que a gente ouviu aqui hoje. Júlio, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. André, Eu me desconcentrei como professor aqui algumas vezes, porque eu fiquei como aluno, tá? Aprendi bastante. Você falou que ia puxar meu pé aqui quando eu demorasse e tal. E aí aprendi não muito, falou nada. Eu que agradeço aqui. Deixa eu só, para eu dar uma fechada aqui, que eu acho que para a gente sair daqui com alguma coisa legal, até para a própria imersão. O que eu tinha preparado aqui como novo arsenal para o gerente bancário, né? É um crédito ponte 2026-2029, que é o período da transição, né? Linhas desenhadas para o cliente para compensar esse gap do split, né? E o aumento da carga de transição, né? Então, no período da transição vai ter um aumento de carga tributária, então isso aí eu penso que é um produto, assim, número 1 que vocês podem estar oferecendo. A gente pode estruturar ele já com cláusulas, prazos e condições na imersão, viu, Júlio? Não deixa eu esquecer. Exatamente. É possível desenhar essa operação de crédito, a gente chama de bullet, às vezes, ponte, existe uma série de mecanismos ali que a gente pode desenhar junto. Com mais tempo, eu acho legal. Eu acho legal. E outra coisa é securitização e FDIC, né? Que eu tinha preparado aqui, uma estruturação para a empresa que precisa acelerar o ciclo de recebíveis, né, líquido no cenário tributário. Então, acho que também é alguma coisa que pode ser feito. Só lembrando, construção civil pode tomar muito FDIC para aquela parte da entrada que foi parcelada, então é um assunto que a gente pode explorar bastante também. Como que eu faço o apoio à produção, como que eu faço aquelas linhas de construção civil, e eu penso num FDIC para a entrada. Sabe a entrada do apartamento que você paga direto para a construtora? O FDIC passa a ser fundamental nesse ambiente, né, Júlio? Me lembra disso também, tá? A gente estruturar isso já tá anotado na imersão. aqui. Porque tem que ser você, porque eu não vou estruturar isso, eu só vou dar a ideia. Não, nós dois. Quem vai estruturar é você. Outra coisa que eu tinha visto aqui também, para a gente focar nos fundos isentos, né, para quem está com alta renda, LCI, LCA, CRI, CRA, né, um refúgio aí bem obrigatório para investidor, fugindo da tributação dos dividendos, do imposto de renda mínimo. Eu acho que isso aí também é algo que a gente tem que trabalhar bastante aí na nossa imersão. E um seguro de garantia tributário, tá? Para evitar a imobilização do caixa, do contencioso durante os caos do período de teste. Pares falou aí, e a gente terminou não falando, que a gente vai ter aí 6 janelas de precificação, tá? O que eu penso, essas 6 janelas são as mudanças,
por exemplo, você vai ter uma mudança vai extinguir PIS e COFINS, vai virar CBS. E aí você vai ter janelas de precificação, que vai aumentar o IBS, que é o imposto novo, que vai entrar no lugar do ICMS, e o ICMS e o ISS ele vai baixando gradativamente. Então, você tem 6 janelas de precificação. Ou seja, vocês têm 6 janelas para você vender o crédito para esse cliente. Se você não conseguir vender durante todo o período, durante essas 6 janelas, elas vão bater muito forte e eles vão precisar disso. Ou seja, para poder garantir a paz dele, ou seja, por uma necessidade que vai acontecer. Então, vocês vão ter, não vou dizer para você que é 1, 2, não, são 6 oportunidades para poder vender esse crédito para ele, se você for muito ruim. Se você for muito ruim. Se você for bom, você vai ter aí 6 anos para poder ganhar e fazer isso. E aí, para fechar minha participação aqui, que eu tinha deixado aqui, que André tinha me pedido, né? Um plano de ação para colocar em prática amanhã, 9 horas da manhã, quando você chegar na sua agência, coisas para você perguntar para os seus maiores clientes. Como é que está a distribuição de lucro na empresa dele como é que estava isso aí, como é que está a distribuição de lucro dele na empresa depois dos 10% na pessoa física. Acho que essa pergunta é um gatilho para vender um produto financeiro. Tá? Se você perguntar para ele, você não vai chegar já oferecendo LCI, LCA, CRA. Se você perguntar para ele como é que está essa distribuição, aí ele vai poder lhe dar essa oportunidade. Outra coisa, você pode perguntar para ele como é que está o capital de giro dele para essas operações no momento de transição de ICMS para IBS, porque esse ano ninguém vai pagar e cumprir as obrigações acessórias, mas a partir do ano que vem, esqueça, a partir do ano que vem é obrigatório, então vai ter pagamento, e aí é uma das coisas que eu falei lá, que é o GROSAP, né? Porque é imposto sobre imposto, imposto velho sobre o imposto novo, então tem uma questão aí da precificação que é importante. Então, quando você perguntar para o cliente como é que está essa questão, o capital de giro dele para esse momento de transição, acho que vai ser uma oportunidade até para você vender. Muito bom, Júlio. Muito bom. O que nós vamos ter bastante agora é oportunidade, né? Pelo que a gente pôde observar aqui, ó. Primeiro gostinho de quero mais, acho que ficou bem claro, né? Temos muita coisa aí para aprender ainda. E o interessante, galera, que é importante a gente entender e aproveitar o momento é que tem apenas 3 meses. Né? Então, assim, se a gente entrar agora, né, até a frase que o Júlio colocou, que eu achei massa, assim, a gente pode sair, né, entre aspas, de um vendedor de commodity, onde está negociando juro, prazo, garantia, e passar a ser um médico financeiro, né, a ser um consultor sênior, como o professor André falou. Né? E para isso, pensando nisso, tá, nós criamos um evento chamado Dominando a Reforma Tributária. Ela vai ser uma imersão. Vocês viram aqui a importância disso, como isso, né, como mudança na reforma tributária, você entrando antes, vocês viram que vocês, se entenderem realmente agora, com certeza vão se tornar profissionais bem melhores e, principalmente, profissionais desejados aí em processos seletivos, por gerentes, né? Eu não sou gerente ainda, mas eu quero ser, eu sou do varejo, quero ir para o atacado, ou eu quero... Oportunidades não vão faltar para quem quiser, né? Para quem quiser se evoluir, né? Para quem quiser evoluir e aprender mais sobre esse assunto. Então, pensando nisso, vou explicar rapidamente para vocês. Nós vamos ter um evento dia 23 e 25 de março. São 10 horas de evento, tá? Não é uma aulinha com coisas soltas, não. Aqui nós tivemos em quase 2 horas, vocês viram que a gente já aprendeu. Imagina a gente parando 10 horas para estruturar o conhecimento, sair dali com um plano de ação, sair dali já com várias ideias de como eu vou abordar meus clientes, tudo construído junto com os professores Júlio, com o professor André, né? E com vocês que vão estar participando lá. Tá? O evento, gente, ele tem vagas limitadas, e aí por quê? Né? Mas o evento é online. Não,
é porque para os nossos alunos do MBA que se matricularem para o evento, óbvio, não vai ser liberado para todo mundo, para os alunos do MBA da PJ, eles já vão ter o evento de forma gratuita, tá? No evento, ele vai ser online, né? Vai ser emitido um certificado, tá? Esse certificado é reconhecido pelo MEC, tá? Então, não é um certificado qualquer, é um certificado reconhecido pelo MEC, onde a gente vai estar mandando para vocês, para os que se matricularem, tá? O tripé do evento, vocês já viram aqui, eu não vou mais falar sobre o evento em si, tá? Vou trazer mais, porque vocês viram aqui da importância dele e como que, com certeza, vocês vão chegar lá e vão ter argumentos para os seus clientes, né? Os professores eu já falei. E aí, galera, aqui, ó, o valor do evento, tá? É 5 vezes de R$ 200 do cartão ou 1.000 à vista, que dá a mesma coisa, tá? Então, assim, vai ser um evento com valor acessível, certo? E também com uma entrega, né, com certeza, bem acima da média. Tem um outro ponto aqui, só para mostrar para vocês aqui, rapidinho, você já apresentar o evento, eu quero mostrar para vocês aqui, só um minuto. O nosso MBA, Gestão Empresarial Corporate Banking. Certo? Vocês estão vendo a tela já? Não? Estão, né? Sim. Tá assim. Nós vamos lançar uma nova turma do MBA, certo? Agora, no dia 8/4, o nosso MBA, gente, o professor André dá aula lá, temos vários professores, vou colocar até aqui para baixo. O MBA tem duração de 10 meses, é reconhecido pelo MEC, tem TCC? Não tem TCC, certo? Vocês vão estudar assim, ó, com pessoas que realmente conhecem do mercado, tá? Natália Parente, que é superintendente do Banco do Brasil, Fredson também é superintendente, Bruno, André, só pessoas que realmente estão no mercado, tá? Focado nisso e trabalhando isso dia a dia. Qual é a vantagem, né, para quem se matricular no nosso MBA PJ hoje? Nós temos uma prática aqui da Velo que é a seguinte: cara, a gente confia tanto no nosso produto que a gente não pede, não, paga e entra. A gente faz o contrário, entra, e só depois, se você gostar, você paga. Tá? Então, quem fizer a matrícula até sexta-feira, certo? Vai pagar, deixa eu colocar aqui até no valor. Ó, o valor do nosso MBA é 15 vezes de R$ 333,14. Quem fizer a matrícula até sexta-feira vai fazer o primeiro pagamento, somente dia 22/4. Deus, você quer dizer que eu vou pagar o MBA, imersão? Não. Quem se matricular no MBA, além de ter o MBA em si, vai ganhar também a imersão. Então, você já diminui aqui R$ 1.000 da imersão. Pessoal, é uma oportunidade, tá? Não estou falando isso por... Deus. Cara, é uma oportunidade que tá chegando. E eu comparo essa oportunidade com algumas, né, que nós, bancários, não podemos participar. A primeira oportunidade lá que eu vi acontecer foi a do ADS, do Google ADS, né, que a galera começou a impulsionar, e foi uma grande oportunidade. Quem aproveitou aquilo ali cresceu muito. Depois, agora, né, que a inteligência artificial, quem entrou lá, quem já está bem à frente, já está se destacando no mercado, e agora a gente tem um produto que está começando, galera. A gente está falando aqui, ó, de 3 meses de implantação de algo de 6 anos. Então, imagina, se eu entrar agora, como que eu vou estar ao final desse processo? Entendeu? Então, assim, se você realmente quer crescer na carreira, se você realmente tem interesse em se destacar no mercado, a oportunidade é essa, fazer o MBA, novo mercado, o MBA Gestão Empresarial e Corporate Banking, porque ali, além de você aprender, tá? Porque a nossa lógica de ensino eu aprendo hoje e aplico amanhã. Não existe teoria? Óbvio, porque tudo é baseado em uma teoria que ninguém trabalha com achismo. Mas a nossa teoria, a gente tenta mastigar ela ao máximo para a prática. Tá? Como diz o Clóvis de Barros, né, a nossa lógica é de ser explicador. É pegar algo complexo, igual o professor Júlio trouxe aqui, de forma maravilhosa, pegar o complexo e traz algo palatável.
onde a gente pega isso e consegue aplicar no nosso dia a dia, sem ter muita discussão, sem ter muita enrolação. Não, eu consigo, vou para a aula hoje, assistir a aula. Amanhã, com certeza, algo da aula eu consigo aplicar. Bom, Delso, só fazer um complemento aqui que eu acho que pode ser útil para os colegas também. Várias coisas que o Júlio falou, elas são aplicáveis para a realidade de PJ, mas também são aplicáveis para a realidade de alta renda na pessoa física, né, Júlio? Então, assim, a gente tem uma série de colegas ali do private ou das agências digitais que atendem clientes de alta renda, onde esse conteúdo ele pode ser muito válido. Então, para a imersão, eu acho que além da participação dos alunos e de quem se interessou aqui hoje, eu acho que vale o convite para quem atende alta renda. E quem atende alta renda com CFP precisa de créditos também. Então, esse certificado de 10 horas pelo MEC, ele também vale como educação continuada ali que o colega precisa declarar. Em outras palavras, então, venha para a imersão e traga seu coleguinha do private, porque eu acho que os debates vão ficar mais ricos, né? Porque esses muros aí entre PJ e PF caíram, né, Júlio? Então, acho que 23 e 25 a gente vai estar aqui. Tá bom, pessoal? Da minha parte, eu fecho aqui e agradeço muito, muito pela sua disponibilidade, professor. Podem contar comigo. Eu queria aproveitar a oportunidade, Deus, também, e vou disponibilizar o telefone, um telefone lá dentro do grupo, né, que foi criado para esse evento, e disponibilizar a aula de amanhã. Nós teremos aula amanhã, né, do assunto Finanças Bancárias e Soluções Corporativas, com o professor Osmano Sanches, né, que tem mestrado em Economia e atuou por diversos anos aí dentro da Gerência Nacional de Crédito Pessoa Jurídica. Então, assim, é um especialista. E amanhã vai ser só estudo de caso, né? São 4 estudos de casos que ele preparou para a aula de amanhã. Então, eu queria fazer o convite, né? Eu vou colocar um telefone de contato dentro do grupo, e quem quiser e puder participar, né, já está previamente convidado, só precisa que comunique com esse número, que é um número que eu faço acompanhamento, né, que está comigo, que eu vou enviar amanhã durante o dia, eu envio o link da aula, entendeu? Então, é mais um convite, é mais uma prova da efetividade desse MBA, Gestão Empresarial Corporate Bank, e de que forma que ele pode acrescentar para vocês. Show de bola. E para os nossos alunos da PF, gente, se vocês quiserem também fazer, né, o MBA PJ, nós temos uma condição especial. Então, vamos aproveitar o momento e fazer acontecer, né? A hora é agora. Eu sou Júlio, obrigado. Pessoal, obrigado. Que agradeço aí. Amigo, estou à disposição, viu? A André começou falando do BTG, eu vou falar. BTG é Back to the Game, né? O cara criou esse nome que é de volta ao jogo. Então, aproveita aí. Vocês com a reforma tributária é Back to the Game. É vocês de volta no jogo. É isso aí. Gostei, viu, Júlio? Um beijo, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns. Pessoal, boa noite. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.